Pessoal, ok? Beleza? Lembra que eu falei sobre o livro Teodiceia, Gravidade Esquelética, Meios Manuais, Estatísticos? Lembra que eu fui lá em Ecoporã? Lembra que eu falei certa vez sobre questões de doenças também venéreas, questões só de masculinidade, era só mulheres que estavam em destaque? Eu achei interessante, os homens não, ok? Então aqui eu vou citar o Leibniz, né? O livro Teodiceia. Aqui ele fala aqui, ó, vou colocar uma citação para nós termos até ligado a alguma mania de termos uma pedagogia geral entre as leis, ligado a ser justo, não fala em termos de santidade, que eu respeito as questões ligadas assim à religião. Ele fala assim: nada pode vir de Deus, senão que esteja perfeitamente conforme a bondade, vírgula, e a justiça e a santidade. Ok? Então, falando de Deus, pessoal. Não é nós não. A bondade de Deus. O ser humano tem as suas imperfeições. Ok? Leibniz coloca essas questões. Eu já falei sobre gravidade. É lógico que os antecedentes dele, o mestre dele foi de Isaac Newton. Ok? Nós sabemos que eu estou com um livro aqui sobre fobia. É lógico que a gente chega até Albert Einstein. Eu falei já os campos introdutórios que relacionam a guerra, a bomba de Hiroshima, a bomba que Albert Einstein tinha. Não sei se ficou até os 10 anos de idade, ele era analfabeto, se sentiu uma fobia ao ser humano, alguém fez algum tipo de coisa com ele, ele foi começou a estudar a gravidade, a física, ok? Nos traz cronogramas relacionados a essas perspectivas. Por exemplo, nós analisamos o medo de animais. Lembra que eu estava falando sobre isso lá em Ecoporanga e outros lugares anexados adjuntos, sobre o corpo e documentos ligados, por exemplo, animal. O animal, quem tem fobia ou mania, fobia ou medo de animal, é conhecido como zoofobia. Você lembra os campos introdutórios relacionados à questão de Platão e Aristóteles fala que o animal irracional é animal racional. Ele fala o termo até introdutório no campo da epistemologia, no zoológico. E cada um tem um instinto selvagem. Você pode ver esse livro de campos de fóbica, só fala fobia, já falamos sobre medo, emoções, e que nós colocamos como não questões de empregabilidade, ou tutoriado, ou mentoriado, mas carrega entre a linguagem e a sociabilidade. Por exemplo, há campos típicos que eu falei sobre pesquisas epistemológicas, epidemias, a acarafobia. A acarafobia também é o roa coceira, os pequenos organismos que causam sarna, algum tipo de infecção na pele, ou seja, também nas partes sensíveis, íntimas, ok? Isso traz o que? Demanda, tem pessoas, homens e mulheres, que não casaram até hoje também, por causa que essas questões críticas ligado à pós-modernidade. Lembrando de alguns filmes aí, acho que é O Juiz, que a própria mulher e o homem lá estavam no meio digital. Não havia uma conversa, não havia um pensamento, algo para interagir, sentir. Estava como dois produtos entre os de ambos e ainda havia relevância. Aí podemos entender algum rapaz lá que muitas vezes não gosta de conversar com mulher, que mulher tem que ser, por respeito, se alimentar, ser ingerida e outros termos. Vamos lá, então, quando falamos sobre essas manias ligadas à endomofobia, medo de inseto, barata, mosca, lacraia, lógico, nós temos que ter precauções. Temos que ter medo, porque o medo é importante para ser um ato reflexo do corpo. É só achar uma serpente, qualquer tipo de bicho que vem para tentar nos atingir, nós vamos sair correndo. Se não dá para correr, nós temos que enfrentar. Um monte de gente, de noite. Nós temos que fazer? Deixar o que é, as situações lá que ocorrem. Se viver é algo prevalente para nós colocarmos com uma zoofobia, um zoológico distinto relacionado ao homem.
entre os panoramas que o próprio Aristóteles coloca. Eu falei sobre metafísica do poder. Mas são vários tipos de fobias que relacionam o próprio ser humano. Ou seja, alto, baixo. O ser humano tem um medo. O medo também é um ato também. Não só é quantitativo, mas qualitativo. Essas texturas ligadas à corporeidade e o próprio corpo em si nos traz linguagens importantes. Quando eu falo sobre isso, é porque eu também sou importante. Nós temos esse tipo de fobia, que eu já falei sobre o autor Benjamin Rush, que ele começa a fazer uma pesquisa exegética. Nós olhamos algumas posologias ligadas a algum tipo de remédio, psicofarmacinéticos. Eu coloco farmacinético porque é minha área, o campo, né, da cinética, a cinesiologia que eu posso explicar. Lógico que o farmacêutico pode usar as suas demandas inseridas. Muitas vezes a própria pessoa que está na farmácia, na época, na infância, tinha medo, que a própria mãe muitas vezes colocou na boca, ou seja, esforçando a tomar um tipo de remédio como um gadernal. Isso trouxe traumas. Não é culpa da mãe, muitas vezes a mãe quer o bem, o pai quer o bem. Isso traz heranças genéticas, né, homofóbicas e outros campos que relacionam. Então, entre estudantes, a mania do riso, algo histérico, nós olhamos alguns filmes, desenhos, a pessoa começa a dar gargalhada quando a pessoa está sentindo dor, ou libera uma dopamina, serotonina. É lógico que o riso traz algo que possa liberar uma diversão, mas para prejudicar os outros, para quê? Lógico, vou dizer que a mim já ri de algumas pessoas. Nós somos seres humanos e temos instintos ligados ao campo maturacional e à sua linguagem e sociabilidade. Ok? Pois bem, tem alguns pânicos relacionados ao campo de massa. Quando eu falo massa, algo materializado. Estamos existentes em campo de percepção. O nojo ou medo do nosso corpo pode se manifestar na forma do terror, a sangue, a picada de agulha, fobia de sangue, injeção, ferimento. Eu, por exemplo, tinha épocas que eu tinha fobia de injeção, mas tantas pessoas falavam comigo para não ir numa farmácia tomar injeção, porque eu ia me pegar, acabar me pegando uma vez aí, né? Aí eu fiquei com medo, fóbico, mas depois eu fui superando a cada dia gradativamente. Coloquei alguns pontos importantes aqui, ó. A gerascofobia. A gerar tá ligado a quê? Gestação. O medo da gravidez, do parto. Ok? Aí tem a odontofobia. Uma das características também que eu tenho, relacionado também a questões de ir no dentista. Essas linguagens nos traz construções e desconstruções entre a linguagem. Ok? Não é porque eu estou trazendo para a psicomotricidade. A psicomotricidade, ela conhece essas linhas, quem estuda. Essa leitura e essa releitura. Porque quando traz o diagnóstico, temos que fazer atividades que possam reabilitar. Lógico, nós trabalhamos com uma promoção de saúde. O motricista também. Por isso eu quero colocar o termo linguagem e sociabilidade. A linguagem corporal e a sociabilidade. Movimento simbólico. Porque o Lapierre e a Gautier e outros autores, né, até o Fromm fala aí o C e o T, nos traz o que? Maneiras epistêmicas, ok? É lógico que entre esses cronogramas, entre os comportamentos compulsivos relacionados ao hábitos, por exemplo, eu estava vendo na prateleira ali, falando sobre Pierre Bourdieu, falando sobre a masculinidade ligada ao esporte e os campos metódicos que relacionam. Já colocaram em destaque já o futebol que eu estava inserido. A prateleira, o tema está bem atual, o que está acontecendo aqui no meu ser e onde eu estou inserido. Vocês podem ver que é um campo xenofóbico ou outras maneiras, né, essa linguagem que eu falei que trazemos uma excelência ligada ao controle motor.